pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um resumão da lição. Aqui você encontra toda semana um resumo da lição dos adolescentes. Na semana passada, nós aprendemos com Daniel que sempre vale a pena confiar em Deus, mesmo que você esteja no fundo do poço ou mesmo que você esteja no fundo da cova, como era o caso dele. Vale a pena confiar em Deus, porque os problemas não mudam Deus, não deveriam mudar a gente também. Mas essa semana nós vamos descobrir que Daniel, sim, o mesmo Daniel que não se preocupava com a cova dos leões, ele tinha outras preocupações, e alguns animais foram capazes de deixar ele bem preocupado. Nós vamos voltar um pouco no tempo para falar de um sonho que tirou totalmente o sono do nosso amigo ungido. No primeiro ano de Belsazar, ele teve um sonho muito estranho com alguns animais, enquanto ele pensava um pouco sobre o futuro, o que ia acontecer depois. Daniel nunca duvidou de que Deus estava no controle da história, mas muitas vezes ele se perguntava por que caminhos Deus ia conduzir essa história. Muitas vezes ele lia as profecias de Isaías e de Jeremias que falavam sobre o fim do cativeiro, sobre a queda de Babilônia. Jeremias, inclusive, tinha dito que o cativeiro ia durar apenas 70 anos. Acontece que os 70 anos estavam acabando e aparentemente Babilônia só crescia. Então, pensando em tudo isso, pensando sobre o futuro, Daniel sonhou que estava na praia e ele viu então saírem 4 animais terríveis do grande mar. A história da semana passada, de Daniel na Cova dos Leões, é uma história que você ouve desde que é criancinha. Mas a história dessa semana não é bem uma história para criança dormir. Não é à toa que Daniel também perdeu o sono sem conseguir entender muita coisa. O sonho de Daniel, assim como o de Nabucodonosor no capítulo 2, estava cheio de símbolos, de maneira que nem ele entendeu muito bem o que o sonho queria dizer. Nesse sonho, estava ventando muito e o mar estava bem agitado. E aí, de repente, do meio do mar, surgiam 4 animais híbridos. O primeiro animal parecia com um leão, só que ele tinha asas. E aí, de repente, as asas são arrancadas e ele começa a andar e pensar como um homem. O segundo animal parecia com um urso, mas ele era meio corcunda e tinha 3 costelas na boca. O terceiro animal parecia com um leopardo, mas ele tinha 4 asas e também 4 cabeças. Que loucura, né? Que viagem é essa, velho? Se tá absurdo até aqui, espera só até eu te dizer então que o quarto animal era diferente de qualquer animal que Daniel conhecesse. Ele era um animal bem forte, tinha ali dentes de ferro, ele tinha 10 chifres na cabeça e se não bastasse tudo isso, no meio dos chifres surge um chifre menor e esse chifre pequeno, ele tinha boca, olhos e falava. Surreal, né? Complicou. Olha, eu não sei você, mas se eu acordasse no meio da noite, tendo um sonho louco igual esse de Daniel, eu ia colocar a culpa naquela pizza que a gente comeu no fim da noite e exagerou um pouquinho. Mas não era esse o caso de Daniel. Ele sabia que Deus estava falando com ele, Deus estava revelando algo importantíssimo sobre o futuro para ele. Cada coisa que Daniel viu ali tinha um significado específico. O mar, o vento, os 4 animais, eles contavam a história de toda a humanidade, passando por Babilônia, onde ele vivia e que logo ia cair, indo para a Medopérsia, que surgiria depois, a Grécia, Roma e um poder diferente de qualquer outro. Mas não acaba por aí. Depois de ver que o chifre pequeno do quarto animal falava um monte de besteira, Daniel continuou olhando e ele viu um tribunal. Nesse tribunal tinha um juiz, e esse juiz destruiu cada um dos animais que fez o povo de Deus sofrer. Além de destruir os 4 reinos que faziam os filhos de Deus sofrer, o filho desse juiz ele se levanta e ele constrói um reino novo, um reino que nunca vai ser destruído. O sonho era tão estranho que nem Daniel entendeu direito o que queria dizer. Então ele se aproximou de um homem que estava ali no seu sonho, na sua visão, e ele perguntou o que aquilo representava. Aquele homem, então, além de explicar para Daniel que os 4 animais representavam 4 reinos e que o chifrinho pequeno ia fazer os filhos de Deus sofrer, ele também disse o que está no texto-chave da lição dessa semana. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Naquela visão louca, Daniel entendeu algumas coisas e ficou sem entender um monte de outras delas. Mas o mais importante daquela visão é que no final dela, Jesus volta e ao voltar então, ele vai acabar com a maldade e sofrimento. Essa é a melhor notícia de todas. E é desse jeito que é porque Deus está no controle de todas as coisas e ele vai resolver todos os problemas. Tem hora que parece que tá tudo errado, não é verdade? Parece que o mundo está descontrolado e Deus não pode fazer mais nada.
Outras vezes, parece que é o nosso mundo que tá tudo errado, a nossa vida. A gente perde o controle das coisas e acha que Deus não pode fazer mais nada, que não tem saída, que não tem solução. Oh, vida miserável, o que estamos fazendo aqui? Bate aquela bad porque tá tudo mal na sua casa. Ou então dá aquele desespero porque você olha pra si mesmo e não enxerga como é que pode ter sucesso na vida. Ou então bate aquele vazio aqui no peito porque parece que nossa vida não tem sentido nenhum e nós estamos aqui e estamos à toa. Daniel foi lembrado naquela noite que, por mais perdido que tudo pareça, Deus ainda está no controle da história. E se você deixar o controle da sua história nas mãos de Deus também, Ele vai resolver do jeito certo e na hora certa. Daniel já estava ficando preocupado porque os 70 anos estavam acabando e aparentemente Deus não tinha feito nada. Então, Deus vem e dá a ele uma visão para mostrar que não, Deus nunca se atrasa. Deus amava tanto Daniel que não podia deixar ele pensando que tudo ia dar errado. Deus ama tanto você que lá atrás ele deu uma visão para Daniel que nem entendeu tudo direito, mas que hoje nos mostra que sim, Ele está no controle e vai resolver todas as coisas. Semana passada, nós vimos que Daniel foi injustiçado e foi parar na cova dos leões. Nesse sonho, Daniel entendeu que podem ter leões com asas, podem ter ursos mancos, leopardos com 4 cabeças, animais cheios de chifres e até chifres com boca e fala. Todos esses animais, de certa forma, são um pouco parecidos com a cova dos leões. Uma ameaça para quem ama a Deus. Mas no fim, Deus livra os seus filhos e Ele faz justiça. Deus resolve todos os problemas, não importa qual seja o animal. Do mesmo jeito que Deus livrou Daniel da cova dos leões, Ele livra o seu povo dos sofrimentos e Ele livra você também de todos os seus sofrimentos. O capítulo 7 de Daniel termina com o povo de Deus governando, assim como Daniel seguiu governando quando saiu da cova dos leões. Isso nos lembra que no meio das batalhas, Deus está ao lado dos seus filhos, e quando chega a vitória, os filhos de Deus é que ficam ao lado dele. Na história, nas nossas histórias, nos dias de luta, nos dias de glória, o que realmente importa é que Deus está e sempre estará ao nosso lado. O sonho que Daniel teve, além de lembrar que Deus está no controle da história, tá aí para nos lembrar hoje que se tá difícil, fique em paz, deixa nas mãos de Deus e Ele vai cuidar de tudo, do jeito certo, na hora certa. Ele vai resolver para você, Ele vai te ajudar a resolver. O mais importante, Ele vai estar sempre do seu lado. E aí, encontrou mais pontos importantes da lição que eu não mencionei aqui no resumão? Estudou, mas ficou alguma coisa que você não entendeu? Deixa aqui nos comentários. Aproveita também e manda esse vídeo para aquele amigo, aquela amiga que precisa ouvir isso. Deus te abençoe, fica com Deus, um abraço e fui!